Fala galera, sejam muito bem-vindos. Quem vos fala é o fundador do Carreira Livre, meu nome é Matheus Olímpio e eu tô aqui em mais um vídeo para dar uma dica super legal para você que está querendo começar algum tipo de negócio, beleza? Vocês vão ver que durante todo esse vídeo eu vou estar aqui utilizando os meus slides e o meu mouse para ajudar vocês um pouquinho na fixação de conteúdo. Então vamos lá, vamos começar. Antes de mais nada, eu queria dizer que você que está aqui nesse vídeo interessado, em começar algum tipo de negócio por conta própria e tudo mais, que você está no caminho certo, tá? O empreendedorismo no Brasil ele vem crescendo cada vez mais. Só para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui uma reportagem da Exame que fala que a taxa de empreendedorismo no Brasil ela chega a 38%. Galera, essa taxa ela é muito alta. Em termos de número, ela representa 52 milhões de brasileiros e a reportagem ainda fala que esse número ele só tende a aumentar. Até traz um comparativo aqui, que os Estados Unidos, por exemplo, apresentam uma taxa de 20%. Então a gente tem uma taxa de 18% maior que os Estados Unidos, que é uma potência mundial, e que é referência no mundo em termos de economia. Então só aí já dá para a gente ter uma noção de como o empreendedorismo ele é forte no Brasil, ele vem crescendo cada vez mais. Só que infelizmente a carga tributária ela vem acompanhando esse crescimento. Nessa reportagem aqui da Época, ela fala que em 2019 o Brasil será o país que mais tributa empresas. A França, que hoje lidera o ranking, promoverá um corte nos impostos cobrados às companhias. Eu não sei se a França realmente ela fez esse corte, se o Brasil acabou assumindo a ponta e tal, mas só aí já dá para a gente ter uma noção de como a carga tributária no país hoje ela é alta. O Brasil ele está brigando ali para ser o país que mais tributa as empresas no mundo. Então a gente sabe que o empreendedorismo ele vem crescendo cada vez mais. A carga tributária também é altíssima. Então, beleza. Qual que seria a melhor opção para a gente começar algum tipo de negócio e pagar o menos imposto possível? Será que abrir um CNPJ é a melhor opção? Se você me acompanhar aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar que nem sempre abrir um CNPJ é a melhor opção para você começar algum tipo de negócio. Eu vou te apresentar algumas situações hipotéticas e tal, para vocês perceberem como a forma como vocês atuam em uma determinada atividade muda totalmente o cálculo de impostos que você vai fazer e você pode pagar muito menos imposto por conta disso, beleza? Então vamos lá. A gente tem três principais possibilidades para a gente começar algum tipo de negócio, tá? Primeiramente a gente pode começar como um microempreendedor individual, um MEI. A segunda opção começar como um profissional autônomo ou liberal. E a terceira opção é abrir uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Tem uma aula que eu falo especificamente o que é o microempreendedor individual e o que é o profissional autônomo ou liberal. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição aqui desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre isso e tal, vocês podem me perguntar, tá? Mas aqui eu vou estar te apresentando essas três possibilidades e eu vou falar mais ou menos como é que é a tributação de cada uma, beleza? Eu vou me ater, na verdade, a essas três possibilidades. Tem outras formas da gente atuar, da gente começar algum tipo de negócio, mas essas são as três principais. Então vamos lá. Começando como um microempreendedor individual. Ele tem um limite de faturamento de 81 mil reais anuais, tá? Então, você como um microempreendedor individual, você não pode faturar mais do que esse valor no ano, senão você é desenquadrado desse regime tributário. Restrições de atividades. Então, no MEI, a gente tem algumas restrições, A gente não pode atuar todos os tipos de serviço ou comércio também, a gente não pode atuar como MEI. Tem algumas restrições, só determinadas atividades que a gente consegue atuar nesse regime tributário, tá? Depois eu posso até passar um vídeo explicando como que a gente pode conferir as atividades, que se encaixam no MEI e tal, mas eu já adianto para vocês que não são muitas, tem muita restrição nesse tipo de regime. Aqui a gente tem também a tributação fixa de R$ 54,90 para serviço ou R$ 50,90 para comércio, tá? Então essa é uma taxa única
que você vai pagar como MEI. Você não paga um imposto de acordo com o seu faturamento, né, de acordo com o tanto que você vende. Você paga uma taxa única e fixa. Você só pode ter o limite de um funcionário e você não precisa de um contador para começar suas atividades, tá? E para tocar suas atividades ali no mês a mês. Embora um contador seja muito recomendado, porque tem algumas particularidades ali no meio que você tem que ter um certo conhecimento para poder administrar, né? Mas isso é um assunto para uma outra aula que eu também vou abordar para vocês. Então vamos lá, esse é o MEI. A outra opção seria o profissional autônomo ou liberal, né? Aqui a gente tem 3 tipos de impostos, né, que esse profissional ele paga. O primeiro é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, tá? Ele varia de 2% a 5%, segundo essa lei aqui. Então, dependendo do município que você reside, né, que você atua como um profissional autônomo liberal, você pode pagar 2% de ISS ou 5%. Vai depender da legislação daquele município, né, daquela prefeitura. Então, assim, tem estados também que até apresentam isenção, né, de ISS. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. O segundo imposto seria o INSS, que aí você é obrigado a contribuir para o INSS como um profissional autônomo ou liberal. E aí você pode contribuir com 11% sobre um salário mínimo. O salário mínimo hoje é R$ 998, então 11% daria R$ 109,78, tá? Você pode contribuir com mais? Pode. Só que a partir do momento que você contribui mais do que com o salário mínimo, você vai estar aumentando a sua alíquota em 20%. Então, se você contribui em cima de R$ 998, que é o salário mínimo, você só paga 11% disso. Ah, eu quero contribuir mais com o INSS para ter uma aposentadoria melhor no futuro. Aí sua alíquota vai subir para 20%. O terceiro imposto seria o Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, IRPF, tá? E aí a alíquota desse imposto ele vai variar de acordo ali com a sua renda. Aqui a gente tem a tabela do IRPF, até R$ 1.903,98 você é isento, você não paga imposto de renda. Aí tem as faixas aqui, né? Por exemplo, de 1.903 até R$ 2.826, você paga uma alíquota de 7,5%, mas você tem um desconto nesse imposto de R$ 142,80. Esse desconto aqui é para suavizar, né? Quando você, por exemplo, passa de uma faixa para outra, para você não sentir tanto o impacto daquele aumento, né? Então, sempre fiquem com isso em mente. Você tem a alíquota que você tem que pagar aqui e você tem um desconto. Então, aqui tem as faixas e acima de R$ 4.664,68, você tem uma alíquota de 27,5%, tá? Essa alíquota é muito alta, né? Se a gente for parar para pensar em rendas maiores, né, rendas de 15, 20 mil reais, essa alíquota ela faz uma diferença enorme, porque o desconto, né, acaba ficando um pouco irrelevante quando a renda fica muito alta, entendeu? Só que o profissional autônomo liberal ele tem algumas vantagens, né? Ele pode descontar o valor pago de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, no imposto de renda. Então, todo o valor que você paga de ISS para a prefeitura, você consegue abater esse valor no imposto de renda e conseguir um desconto com isso. Tem a possibilidade também de descontar despesas no IRPF, despesas como aluguel, água, energia, anuidades de conselho. Então, se você está exercendo alguma atividade, por exemplo, um personal trainer, né? Ele como profissional de educação física, ele tem que contribuir com uma anuidade para o Conselho Regional, né, de Educação Física. Então, essa anuidade que ele contribui, ele consegue abater lá no imposto de renda. Assim como, por exemplo, aluguel, se ele tiver um espaço físico, né, um escritóriozinho onde ele consulta os clientes e tal, água, energia, enfim. Todas aquelas despesas que estão envolvidas ali no negócio, ele consegue abater. Se você não tem um escritório, uma clínica, né, um consultório próprio para exercer as suas atividades, né, como um profissional autônomo ou liberal, se você trabalha em casa, você também consegue abater essas despesas aqui de aluguel, água, energia, etc., da sua casa. É legal porque você tem essa possibilidade, como um profissional autônomo, de você conseguir esses descontos, né?
Você vai abatendo despesas no seu imposto de renda e acaba que você consegue pagar um imposto bem menor se você souber utilizar isso. E aí a gente tem a terceira opção, que é a microempresa ou empresa de pequeno porte. Ela não possui um limite de faturamento, na verdade ela até possui um limite, né? Que seria de 4 milhões e 800 mil. Só que como esse limite é bem grande, então a gente não precisa se preocupar ali no começo, quando a gente está começando, né, a nossa atividade. Atuação em comércio e em serviço, então aqui a gente consegue atuar, né, nessas duas frentes. Um profissional autônomo ou liberal, ele consegue atuar mais focado na parte de serviços, né? O MEI ele até consegue atuar como comércio também. Só que é aquilo que eu falei, né? São atividades bem limitadas e você tem um limite de faturamento muito baixo, de só 80 mil reais anuais. E aí sem limite de funcionários, né? Aquele limite de um funcionário só que tem o MEI. Aqui na microempresa ou empresa de pequeno porte você não tem. A tributação ela é do Simples Nacional, tá? Então você paga um imposto único que abarca vários impostos, né? O nome dele é o DAS, né? Que é uma guia de arrecadação ali do Simples Nacional. E aí você também paga o INSS sobre o Prolabore. O que é esse Prolabore? Prolabore, resumidamente, ele é o salário do sócio. Então, se você tem uma empresa, você atua nessa empresa, você trabalha dentro dessa empresa, né? Você exerce algum tipo de atividade ali, você tem que ter um Prolabore. E em cima desse Prolabore você vai contribuir com o INSS, tá? Então, é aquela mesma alíquota de 11% que eu falei para vocês, do profissional autônomo ou liberal. E é obrigatório você ter um contador para você abrir a sua empresa, né? E para você manter as suas atividades ali mensais, você tem que ter um contador ali te apoiando, tá? O Simples Nacional, ele tem alguns anexos, né? E essas alíquotas, elas variam de acordo com esses anexos, tá? Então, dependendo da sua atividade, você pode se enquadrar, né, no anexo 1, no anexo 2, no anexo 3, enfim. Depende muito do tipo de atividade que você vai exercer, tá? Se você exerce uma atividade de comércio, aí você vai se enquadrar no anexo 1. Esse anexo ele vai de 4%, né, na sua faixa mais baixa, né, que é uma receita bruta de até 180 mil reais nos últimos 12 meses, tá? Então, durante um ano, até 19%, que aí é aquele limite que eu falei para vocês de 4 milhões e 800 mil, né? Até esse limite você paga 19% de imposto e tem um desconto, né, de 378 mil reais. Para quem fatura, né, 4 milhões e 600 mil, o imposto ele veio bem alto, por isso que tem um desconto, né, muito alto aqui. Se a gente for avançar aqui, a gente tem também o anexo 3, que ele é mais focado em atividades de serviço, tá? De serviço em geral, por exemplo, atividades que você faz, assim, manutenção predial, né? Você é uma atividade ali de limpeza e tal. Enfim, esses tipos de serviços mais básicos, eles costumam se adequar, né, se enquadrar no anexo 3. Então aqui a gente tem até 180 mil em 12 meses, a gente tem uma alíquota de 6% para começar, né, o imposto. E aí essa alíquota pode chegar até 33% na faixa mais alta. E aqui a gente tem o anexo 4, tá? Ele é mais específico para determinadas atividades, como por exemplo construção civil, advocacia, tá? Então aqui a gente tem uma alíquota de 5% até 180 mil, né, de faturamento nos últimos 12 meses. E essa alíquota ela vai até 33% com esse desconto aqui de 828 mil. Só que o anexo 4 ele tem uma particularidade, você paga um pouquinho mais de INSS nesse caso, tá? Então, pelo menos no começo, né? Você tem um adicional de INSS de R$ 199,60 em cima de um prolabore de um salário mínimo, né? Então seria 20% em cima de um salário mínimo que o salário mínimo é R$ 998, então 20% disso daria R$ 199,60, tá? Então você também tem que contribuir com esse INSS adicional no começo ali. Então você tem aqui uma alíquota de 5%, por exemplo, se você fatura até 180 mil, você tem uma alíquota de 5%,
mais esses R$ 199,60 aqui. O Simples Nacional, no anexo 5, ele é mais focado, né, também em serviço, só que em outros tipos de serviço, que seriam mais aqueles serviços regulamentados, né, que você tem que ter um ensino superior para você poder exercer aquele tipo de atividade, tá? Então, por exemplo, psicólogo, você é enquadrado no anexo 5. Médico, você é enquadrado no anexo 5 também, tá? Então, geralmente essas atividades que exigem um nível intelectual um pouquinho maior, consultoria, por exemplo, quando você é um administrador e presta consultoria, então você é enquadrado no anexo 5, tá? E aí ela tem uma alíquota mais alta de todas no começo, que seria 16% para uma receita de até 180 mil em 12 meses. E essa alíquota ela vai até 31% com esse desconto de 540 aqui. Beleza, galera. Depois de todos esses números, né, que eu trouxe para vocês, eu vou mostrar agora um exemplo de uma situação hipotética, né, para vocês terem uma noção melhor do que eu estou querendo dizer, tá? Então vamos lá. Vamos supor que uma pessoa ela faça uma prestação de serviços, né, e tem uma renda mensal de até R$ 2.400, tá? Vamos fazer um comparativo agora em todas as situações para ver qual que seria a mais vantajosa para ela. No MEI, ela vai pagar uma taxa de R$ 54,90, tá? Uma taxa fixa nesse valor. Como autônomo ou liberal, ele vai pagar aqui ISS, né, de R$ 120. Lembrando que aqui eu estou considerando um ISS de 5%, beleza? Na pior das situações, porque o ISS ele pode ser 2% ou 5%. Tem também municípios, né, que até isentam o autônomo ou liberal de pagar o ISS, beleza? Mas aqui eu estou querendo considerar o pior cenário possível, onde a prefeitura vai te cobrar 5% de ISS para exercer sua atividade, beleza? Então, nessa situação, R$ 120 de ISS, o imposto de renda vai dar aqui em torno de R$ 20 e o INSS em torno de R$ 110, beleza? Totalizando aqui quase R$ 250. Então, vamos lá. Se essa pessoa se enquadrasse no Simples Nacional, né, como uma empresa mesmo formal, com CNPJ, no anexo 3, que é o que eu expliquei para vocês, ela pagaria R$ 144 de Simples Nacional e R$ 109,78, né, de INSS, beleza? Dando um total de R$ 253,78. No anexo 4, ela pagaria um Simples Nacional de R$ 108 e o INSS, que é um pouquinho maior, né, no anexo 4 do Simples, de R$ 309,38, totalizando R$ 417,38. E no anexo 5, ela pagaria R$ 360 de Simples Nacional e o mesmo INSS, totalizando R$ 469,78, beleza? Então assim, galera, o profissional, né, que tem uma profissão regulamentada, médico, nutricionista, engenheiro, arquiteto, personal trainer, né, educador físico e tudo mais, todos esses profissionais que têm um conselho, que contribuem para um conselho, que tem uma regulamentação específica para a sua profissão, eles vão ser tributados pelo anexo 5 do Simples Nacional, caso eles abram uma empresa nesse regime tributário, beleza? Então, esse anexo 5, ele começa, né, com uma das alíquotas mais altas, de 15,5%, como eu falei para vocês. Então, a maioria dos profissionais, né, de profissões regulamentadas do Simples Nacional vão se encaixar aqui, beleza? Tá, mas e aí? Depois de tudo que eu falei, qual que é o mais vantajoso? O que eu devo fazer, né? Se a gente for fazer um comparativo, né, o MEI vai pagar R$ 54,90, o autônomo liberal vai pagar em torno de R$ 250, o Simples Nacional em torno de 320 no anexo 3, no anexo 4, 417,38 e no anexo 5 vai pagar em torno de 470, beleza? Então a gente tem aqui como as opções mais vantajosas o MEI e o autônomo ou liberal, beleza? Que vão pagar o menor imposto possível, tá? Se a gente fizer um comparativo das profissões regulamentadas que eu falei para vocês, esse imposto aqui do anexo 5 ele é muito grande, né, comparado com os outros, né?
Então, se a gente tiver uma renda até um pouquinho maior, até mais ou menos R$ 5.500, ainda assim o autônomo ou liberal ele vai estar mais vantajoso, beleza? Começou a passar um pouco disso, aí torna-se interessante começar a pensar em entrar no Simples Nacional, deixar de ser um autônomo e abrir um CNPJ. Mas lembrem-se, tem algumas coisas que eu não falei para vocês do autônomo ou liberal ainda, tá? Que é a questão dos custos que estão sendo desconsiderados nesse meu comparativo. Então, no autônomo ou liberal, eu estou considerando o ISS de 5%, tem casos que ele é ISS de 2%, e tem casos também que ele tem isenção, por exemplo, o município da cidade de São Paulo, ele isenta, né, os profissionais autônomos de pagar o ISS. Então, o profissional autônomo ou liberal lá não tem esse custo. E a possibilidade de descontar despesas no imposto de renda pessoa física, tá? Então, tem vários tipos de despesa que a gente pode descontar, abaixando ainda mais o valor do IRPF que a gente vai pagar, beleza? Então, tudo isso eu estou desconsiderando. Se a gente for colocar isso tudo na ponta do lápis, pode ser que uma renda muito superior, sei lá, até uns R$ 10.000, ainda continue valendo mais a pena a pessoa se manter como um autônomo ou liberal, tá? Então aqui, ó, eu coloquei só um exemplo de um ISS de 2% para a gente ver numa renda de R$ 2.400 quanto que a gente pagaria de imposto, né? Cerca de R$ 180, beleza? Então já começa a ser mais vantajoso para outras situações que não seja ISS de 5%, o que é um pouquinho difícil acontecer para profissionais autônomos ou liberais, beleza? E outras coisas também que acrescentariam nos custos da pessoa abrir uma empresa, não um CNPJ, seria a necessidade de contratar um contador, né? Então, um contador com uma qualidade boa, tá, galera? Ele vai cobrar de você aí mais ou menos meio salário mínimo. Na época que eu estou gravando esse vídeo, o salário mínimo está R$ 998, beleza? Geralmente, os contadores para empresas simples, sem funcionários e mais simples, eles cobram uma faixa aí de mais ou menos meio salário mínimo para poder atender, né, uma empresa do Simples Nacional, beleza? Isso eu estou falando aqui em Brasília, tá? Mas eu conheço diversas outras cidades que também tem mais ou menos essa faixa de preço. Custos para abertura da empresa, então honorários do contador, mais taxas da junta comercial, beleza? Tudo isso que você vai ter que arcar para abrir a sua empresa. Conselho para CNPJ, então se você é de uma profissão regulamentada, por exemplo, um engenheiro, você vai ter que pagar, né, o CREA, tanto o seu da pessoa física como da pessoa jurídica também, beleza? Assim como eu, contador, se eu fosse abrir uma empresa, eu também teria que arcar com CRC, que é no meu caso, né? Tanto da pessoa física como da pessoa jurídica também. Então, conclusão, tá? Qual que é a conclusão desse lance todo? Se você vai começar uma atividade de comércio, né? A melhor opção para você é o MEI, beleza? Só que o MEI é aquilo que eu falei, ele é bem restrito nas atividades que pode exercer como MEI. Então, se você não consegue, né, exercer aquela atividade que você quer, né, aquele negócio que você quer como um MEI, você já automaticamente vem aqui para a segunda opção, que seria o Simples Nacional. Porque você não consegue exercer uma atividade, né, de comércio como um profissional autônomo ou liberal. Até dá, mas é bem complicado, tá, galera? Depois eu posso passar algum vídeo, né, explicando para vocês por que o profissional autônomo ou liberal ele é mais focado em serviços, tá? Iniciando uma atividade de serviço. Se você for começar esse tipo de atividade, a melhor opção, né, seria também o MEI, por conta da economia de impostos que você tem. Você só paga ali R$50 em média ali, né, de imposto para você exercer a sua atividade. Mas se você não consegue exercer sua atividade como MEI, se você é, por exemplo, um nutricionista, né, que quer começar a atividade por conta própria, atender seus clientes por conta própria, sem precisar ser contratado por uma empresa e tal. Como você não consegue ser um MEI, já que é uma atividade regulamentada, exige ensino superior e tudo mais,
A melhor opção é você ser um profissional autônomo ou liberal. Você vai conseguir pagar bem menos imposto do que na terceira opção, que seria o Simples Nacional, tá? Então, a melhor opção, de fato, é você começar como um profissional autônomo. Depois, torna-se mais vantajoso você abrir uma empresa mesmo, certinha, com CNPJ e tal, beleza? Mas no começo é que eu estou focando para você que está querendo começar a sua vida agora, você está querendo atuar na sua área de formação, ou você sabe algum tipo de serviço e quer começar a trabalhar por conta própria, sem precisar, né, ser contratado por uma empresa, sem depender do mercado, você mesmo fazer seu salário, você mesmo fazer os seus horários. Então eu estou te dizendo, né, que a melhor opção para você começar é como um profissional autônomo. Às vezes tem muitos sites que falam aí, que o profissional autônomo paga mais imposto e tal. Não, galera, não é verdade. No começo é bem mais vantajoso você atuar nesse tipo, né, de regime tributário. Beleza? Então, galera, aqui a gente tem uma economia de impostos. Quem não quer, né, economizar impostos? Então, como um autônomo ou liberal, ou mesmo com MEI, se for permitida essa atividade, você vai pagar o menor imposto possível, beleza? Então, às vezes a gente acha, né, que tem que abrir uma empresa para pagar menos imposto, e nem sempre é assim. A gente tem diversas vantagens como autônomo ou liberal, como por exemplo, não precisar de pagar, né, um honorário de contador, não precisar também constituir CNPJ, né, ter aquela burocracia, poder descontar as despesas, né. Depois eu vou dar uma aula só das despesas que você pode descontar no imposto de renda como um profissional autônomo ou liberal. Mas isso também é uma tremenda de uma vantagem e pode trazer um potencial competitivo para você no mercado imenso, tá? E é isso, galera. Muito obrigado pela aula de hoje. Para quem me acompanhou aí até o final, fique sabendo que eu também estou disponível para tirar qualquer tipo de dúvida, beleza? Se vocês mandarem um comentário aí, eu vou responder o mais breve possível. E aqui estão meus contatos também, caso você queira falar com a gente, tá? contato@carreiralivre.com.br e @carreira.livre no Instagram, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!